que é então a reforma, vamos dizer, na igreja evangélica? A reforma, movendo o desígnio, todo o destino já estabelecido, a igreja protestante. E a igreja protestante, ela veio da igreja inicial de coluna, as igrejas de coluna que falam, as igrejas mãe, medievais, medievais, vindo a geração da pré-história, né, dentro da filosofia, a região, a época pré-histórica. Nós temos a filosofia que estuda a geração do ser humano, a antropologia, a arqueologia, tudo esses sistemas de homens se conhecer a si mesmo. Então, depois, com o tempo, a reforma protestante, depois do surgimento da Igreja Católica, que Cristo estabeleceu a Igreja depois do início do Atos dos Apóstolos, depois da sua cruz, na verdade. Alguns dizem que com a cruz ele estabeleceu a sua Igreja, porque é pelo sangue. Então, por aquilo que o Senhor nos fala em mente, pela leitura do que é escrito pelos profetas, que ele veio cumprir. E alguns dizem que então foi no Atos que foi estabelecido com o encontro em oração dos primeiros irmãos. Então, dentro do Atos dos Apóstolos, a igreja começou a se estabelecer e progredir sobre a terra de uma forma que os encontros dos irmãos fosse o início da primeira diáspora cristiana. Então, a igreja ela foi estabelecida na rocha que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Depois, com o tempo, com a difusão da Igreja Católica, ela veio misturada com impérios e legiões de guerra, assim, um discernimento com a Itália e tudo mais, onde tem o nome que diz a Igreja Católica Apostólica Romana, que vem dos apóstolos de Roma, do Império Romano, tinha o seu exército. A gente vê frações disso na polícia, por exemplo, a militar, que ela tem um aspecto junto com a parte de sacerdócio da Igreja Católica, e outras igrejas mães, como a Igreja Ortodoxa Antiga, onde nós temos toda a doutrina contra o pecado muito forte, a igreja semelhante à católica beneditina, a gregoriana, a da Índia, onde são estabelecidos bispos pela igreja. Mas em tudo isso, a igreja ela hoje se articula como igreja mãe, sempre num patrimônio de autoridade, onde o Vaticano ele diz a voz da igreja mãe. Com todos os seus erros e tudo, nós temos a tolerância, porque é uma das igrejas de Cristo, nós temos que saber segurá-la também como cristãos autênticos. Então, disso do erros antigos que aconteceu na Igreja Católica, de onde vem a Igreja Católica, em que Jesus diz nessa sequência que ela é parte da história, e os sacerdotes eles tiveram revelações do Senhor, são parte, nós não temos como discriminar, porque o diabo ele não pode amarrar-nos para dizer que a igreja não tem história, e teve tempo que ele dominou. Então, a igreja sempre dominou, ela praticamente é santa naqueles que são santos, e os participantes crentes ou cristãos, eles são partes do conceito de Cristo, daquilo que o Senhor nos deixou na terra. Mesmo que a gente seja roubado, mas nós temos o nosso tempo oportuno para redarguir e pedir tudo de volta, aquilo que o Senhor nos deu, porque a sociedade ela gira em volta do cristianismo e não tem outra luz, outro meio de se confortar. É o único que tem a luz do mundo, que é o Senhor, e tudo que é a palavra, a orientação do Senhor, o Criador atual, que é quando ele se manifestou em Jesus, é com ele que nós temos o veto de confiança e o seguimento todo. Então, eu vou partir agora à reforma protestante, que Lutero ele contestou com a igreja que ele participava, semelhante à católica, por haver os seus erros. Então, Lutero tem a frase seguinte que diz que reforma sempre reforma dentro daquilo que a igreja tem de dogma e credo. Mas hoje nós temos um conceito, depois de que Lutero e Calvino foram os dois grandes reformadores, que Calvino tinha a ideia de predestinação, que poderia mudar a predestinação. Hoje parece ela bloqueada, dizendo que a predestinação ela tem que ter um limite às pessoas, mas nesse conceito nós temos o livre-arbítrio dentro da predestinação, que o Senhor deu condições a nós, predestinados, a gente pode escolher, porque se não fosse condições predestinadas, o mundo teria mais variáveis para a gente ter oportunidade de sair do mal, por exemplo, mas a gente tem uma limitação predestinada que o Senhor estabeleceu para a sua vontade. Só que nessa predestinação nós temos o veto, o voto de confiança nossa em aceitar ou não a palavra do Senhor, como se fosse Jó, então, no seu livro. Então nós temos a predestinação aberta como um espaço reduzido ou não, mas ele é limitado, onde nós podemos escolher as condições melhor diante da palavra do Senhor, pela sua revelação, pela sua palavra, pela oração, pela pregação do Evangelho. Então as primeiras igrejas cristãs elas surgiram praticamente momentos de oração, encontros dos apóstolos.
departamento de oração foi um dos primeiros a surgir dentro da igreja, onde é decidida a missão, quem faz a missão, lugares novos para ter novas igrejas, sempre de acordo com a oração. Então, o sistema de oração, o círculo de oração que temos na Assembleia de Deus ou em outros lugares, departamentos, é um dos primeiros instrumentos que a igreja tem. Como Isaías 54:17 diz que nenhuma ferramenta vai prosperar contra o servo do Senhor, nenhuma ferramenta prospera contra o círculo de oração, porque o encontro de oração, porque mesmo que a pessoa esteja sozinha, o Senhor disse que é para nós ficar no nosso quarto e orar em secreto ao Senhor e tudo mais, e o instrumento de oração não faz com que o inimigo prevaleça sobre nós. Então não tem nenhum mal que prevaleça, vamos prosperar, porque nós somos servos do Senhor. Então, sendo servo e ficar em oração é uma forma de a igreja se estabelecer e se encontrar aqueles que são dela, mesmo que seja misturado entre bodes e ovelhas, que nem Jesus disse no sermão profético de Mateus 24. E Jesus, ele estabelece um espelhamento de Isaías, tudo em Isaías se confirma em Jesus. E Mateus 24 é um sermão profético, e ele vai indo assim do sermão profético 24 até o final de Mateus, falando sobre coisas semelhantes a essa, que os bodes vão ser separados das ovelhas no dia em que ele vai vir para levá-los, as ovelhas. Então eu, como parte das ovelhas, eu sei disso, tenho essa consciência, pois entreguei a minha vida ao Evangelho, a área protestante, a área cristã, entreguei a Jesus, e Jesus apareceu para mim e tudo mais. Então eu tenho essa convicção de ser separado para a salvação, com remissão e redenção e tudo mais. Então a reforma, sempre a reforma de Calvino, que eu vou me deter mais, ela não é estabelecida hoje somente em credos e dogmas, porque foi muito fundamentado, espalhado as igrejas como estabelecimento, como parede, cimento, concreto, madeira. Não é aí que são os nossos deuses, que a profecia, a palavra de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, e o Senhor usa o Antigo Testamento, é mentira que não. E diz que também os seus deuses são deuses estranhos, aqueles que são os ímpios, né? Como está em Salmo 1, que Salmo 1 fala dos zombadores, escarnecedores, para nós não se sentarem em volta deles. E os profetas falam que os seus deuses são deuses estranhos, aqueles que são ímpios, que são como madeira, pedra, metal, não são como o nosso Deus, que é o Deus vivo, como está na profecia de Isaías, onde ele falou a Ezequias contra o falso rei assírio Senaqueribe. Então o nosso Deus, ele é um Deus vivo. Então a gente não pode aceitar afronta também no nosso lugar onde a gente se une, que é a casa do Senhor. Então aí onde a gente se une como reforma, nós mesmos, nós vamos ter uma reforma não só no lugar, porque foi muito construído e estabelecido os dogmas. Precisamos reformar os dogmas, as pessoas precisam se reformar e se converter todos os dias, porque somos pecadores. Então a reforma protestante, ela veio se desenvolvendo durante anos, e Lutero, ele contestou com a Igreja Católica por causa de coisas como conversão, que teria que se converter e se batizar depois de adulto novamente. Depois, com o tempo, a Igreja teve seu declínio, a Igreja Luterana, mas a Igreja Batista surgiu da Igreja Luterana para que se fosse batizado novamente depois de adulto, que às vezes voltava a batizar somente quando era pequeno, por causa de um acerto papal da hierarquia medieval cristã. Então a reforma ela não é para ser feita somente no estabelecimento de dogma, mas as pessoas se convertendo e o fruto delas sempre se reformando todos os dias, perdoando e tolerando, e tentando a conversão cada vez mais forte e buscando a luz da palavra e a luz do Senhor, que vai nos convertendo e nos transformando de luz no mundo como o Senhor é, e sal na terra, mas não insípido, sem gosto, mas que ele venha fazer sentir a diferença e o gosto, aquele gosto forte de dor, se for preciso, que é melhor na carne, e não fazer o pecado. Então a gente, sendo reformados todos os dias pela palavra, e nos reformando cada dia, sendo aceitos nós mesmos, nos aceitando como pecadores, aceitando que a gente é pecador, precisa corrigir-nos toda vez, porque sem o Senhor nós não conseguimos a totalidade da perfeição, porque o único que foi perfeito foi Jesus, que foi o Criador, que fez carne entre nós. Então a reforma, com os anos todos, ela veio se prolongando. Das igrejas presbiterianas, por exemplo, saíram, que a igreja presbiteriana saiu da calvinista, a igreja de Calvino, por causa do encontro do presbitério, de obreiros como pastores, que tinham divisões no pensamento da predestinação, surgiu-se a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, o presbitério também tinha discussões sobre a parte da morte, sobre salvação e tudo mais.
às vezes cultivava deixar a parte da igreja calvinista, pessoas mortas, um pastor atrás da igreja, e que era predestinado, coisa assim, se falava. Mas a predestinação, na verdade, é o Senhor que decide um lapso de uma ação de tempos e oportunidades onde a gente pode decidir com o livre-arbítrio. Então, da predestinação surgiram, que ela veio da calvinista, surgiram outras igrejas mais, até a gente ter as atuais. E da luterana também, que as duas vieram de um sistema que resolveu ser protestante as coisas católicas, ou da igreja mãe, de colunas antigas de raiz, assim, da geração da humanidade, do ser humano comum, como filosofia, e história de ser, e herança, hierarquia genética e tudo mais, que foram as igrejas mais antigas que temos. As igrejas protestantes, elas fizeram que surgissem outras igrejas. A Assembleia de Deus, ela vem da igreja, parte que vem da Batista, com a igreja dos apóstolos, que é fundamentada nas igrejas, a doutrina dos apóstolos, na Rua Azusa. Nós tivemos a vinda de pessoas que vinham se convertendo, como Daniel Bergo Navinho, da igreja Batista, que a Batista, por sua vez, veio da luterana. Sabemos em parte da história, alguns teólogos confirmam essa herança de caminho, e ao menos de leitura que sabemos. E daí onde vemos da igreja dos apóstolos, desses dois missionários que foram, então, o nome que foi nomenclaturado, veio então a igreja Assembleia de Deus que temos hoje, que ela é baseada na doutrina dos apóstolos, em se encontrar e lutar por algo que vem do Senhor atualmente, como o Senhor é sempre atual, a doutrina dos apóstolos. E o Senhor foi para a glória, Jesus voltou ao Pai que estava em glória, com a glória que tinha no início, para ficar num corpo de glória, esperando aqueles que o Senhor deu desde a fundação do mundo, né? Também aqueles que deu desde a fundação do mundo, aqueles que condenou e tudo mais. Toda a obra que foi feita antes da fundação de tudo. Então o Senhor ele caminha com a igreja. Mentira que não, ele não caminha. Então Jesus, ele caminha junto ao Pai, o Filho, Espírito Santo, a Trindade. Ele mesmo foi o Pai que desceu e veio ficar com nós e nos fazer redimir dos pecados na fundamentação protestante evangélica. Então as igrejas evangélicas vieram das duas grandes protestantes, que são a calvinista e a luterana. Teve outras igrejas de protesto, como a wesleyana e outras mais. Então essas igrejas todas evangélicas e a reforma protestante, ela é necessário que se faça hoje dentro de nós mesmos. E quando todos vão fazendo dentro de nós mesmos, os líderes vão fazendo dentro de si mesmos, nós vamos ter uma alteração positiva, aquilo que a hierarquia e a sociedade precisa de um estado social estável e designado, digno, provável daquilo que o Senhor quer que se faça as coisas. Então, são pessoas que aceitam que são pecadores, então os dogmas e as tradições e os credos vão ser mais fáceis de reajustar. Então, eu vou deixar essa oportunidade